Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, que efetivamente é um bate-papo. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Depois de 17 anos, né, na função de presidente de estatal, é a primeira vez que eu estou desempregado, né? É uma situação difícil da gente não falar dos projetos todos que se fez. Normalmente, as minhas apresentações eram apresentações que tinham como função demonstrar o que nós estávamos fazendo no software livre nas organizações que eu estava. E agora eu vou fazer um teste aqui com vocês, espero que dê certo. Já começou aqui dando probleminha. Fazer um teste aqui com vocês de um outro tipo de apresentação que eu nunca tinha feito e que eu vou fazer pela primeira vez. E qual é o objetivo dessa minha apresentação aqui? É contar um pouco dessa história, que é a minha história, aonde ela se cruza com as questões do software livre. Por que eu me envolvi com isso e quais os projetos que eu fiz. E eu pretendo, assim, também valorizar a participação das pessoas que estiveram comigo em todo esse processo aí desses anos, né, que são mais de 17 anos que eu venho trabalhando com essa questão de software livre. E como é que isso, né, começou? Como é que começou para mim essa questão do software livre? O software livre, um movimento mundial, um movimento já em muitos países, então a gente não é dono do movimento, ninguém é dono do movimento, mas é um movimento que começou para mim, primeiro, na década de 90, eu venho do mundo de telecom. E no mundo de telecom a gente também tem um monte de equipamento proprietário, só que ele tem uma característica, um equipamento falava com o outro. Eu posso ter uma central aqui, por exemplo, em Porto Alegre, uma planta basicamente Ericsson, fui projetista de centrais telefônicas Ericsson, mas depois implantei Trópico aqui na mesma planta e falava com as centrais Equitel de Minas Gerais, falava com as NEC do Rio e de Tóquio. Então a gente sempre tinha uma possibilidade, mesmo com diferentes equipamentos e equipamentos proprietários, a gente conseguia fazer com que um falasse com o outro. Quem olhar o que antes era o CC-ITT e hoje é IT-UT, vai ver aquele conjunto de padrões e normas que determinam essas interfaces. E a gente então começou, na época, na Procempa, quando eu cheguei no setor de TI, a gente começou a discutir essa questão de padrões. E se movimentou muito. O Rogério Santana era o presidente da empresa, eu era o diretor técnico, e a gente discutiu muito, o Rogério liderou muito um movimento que a gente considerava muito importante na época, chamado OSI, né, da questão da implantação de padrões. O governo norte-americano, na época, fez também uma série de exigências de padrões e nós aqui conseguimos convencer no governo Collor que se tivesse padrões OSI do governo brasileiro. Com certeza o Collor assinou aquilo sem saber o que era, né? Nós até sabíamos alguma coisa, mas eu tenho certeza que o que nos motivou ali não foi resolvido, porque na verdade no padrão, no mundo dos padrões, é uma exigência à indústria e a indústria então adota os padrões. Como a indústria não adotou os padrões, só o que sobrou de tudo isso é as normas dos bancos de dados relacionais e que nem são tão poderosas assim, que é o tal lá do ANSI, né, nos bancos de dados relacionais. E nós realmente perdemos aquela batalha para a indústria. O padrão OSI nas redes, por exemplo, nunca funcionou, foi atropelado pelo TCP/IP, virou o padrão que a indústria adotou, não era o padrão que as comunidades científicas queriam, mas ganhou esse padrão. No mundo da camada de transporte, nós defendíamos orientada à conexão, talvez até erradamente, mas defendíamos orientada à conexão.
algumas pessoas devem ter ouvido falar, pelo menos nos livros de história, um negócio chamado ATM, mas foi vencido pelo Ethernet, né, e os padrões foram decididos pela indústria, e nós ficamos sem poder adotar nenhuma questão de padrão. E isso, o tempo passou. Em 98, eu saí da Procempa e voltei para a minha origem, que era telecom. Fiquei o ano de 98 trabalhando na Telefônica, passei um ano na Telefônica. Foi um investimento mal sucedido deles e muito divertido para mim. Um ano que eu fiquei na Telefônica, eu fiquei 3 meses em Madrid, fazendo o projeto do Terra e da Infovia da América Latina. O Solterra funcionou, a Infovia não. Depois eu fiquei um tempo fazendo aceitação de equipamento em São Francisco e assim por diante, me diverti muito, foi muito legal. Mas naquele ano a gente ganhou as eleições aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, nós ganhamos as eleições aqui no Rio Grande do Sul e o Olívio Dutra, então, vira governador. E nesse período, o Olívio me convida para ser presidente da Procergs, mas com uma tarefa sempre muito divertida, que é informatizar sem dinheiro, né, e fazer um monte de coisa sem nenhuma capacidade financeira para se fazer aquilo. E nós vínhamos de uma situação da prefeitura que era uma situação muito cômoda para quem estava na prefeitura. Naquele momento, a prefeitura de Porto Alegre era a mais informatizada do país e tinha a quantidade de microcomputadores por funcionário, nós estamos falando lá em 98, 99, tinha a quantidade de computadores por funcionários em mesa de trabalho, excluindo então quem trabalhava na rua, comparada à prefeitura de Barcelona. Quando a gente chegou no governo do estado, essa realidade era completamente oposta. Nós tínhamos sistemas antigos, pouca informatização, e a gente vivia, então, um verdadeiro caos em termos tecnológicos. A Procergs, que eu vim assumir, então, tinha tido um edital de venda, né, foi colocado o edital de venda. Me lembro que, quando eu estava ainda na Procempa, quem conseguiu fazer nós nos movimentarmos todos contra esse edital foi o Castro, que tá aqui, né? O Castro chegou, entrou na minha sala, o Rogério estava de férias, e disse: o que vocês vão fazer? Eu disse: eu que nós vamos fazer? Não tinha nem ideia do que nós ia fazer. Aí inventamos um negócio lá, né, Castro, que nós queríamos comprar, e acabou dando certo, né? Era uma mentira deslavada, como é que a Procempa ia comprar a Procergs, mas nós conseguimos fazer aquilo funcionar e derrubamos o edital graças àquele movimento. Mas a realidade que a gente tinha era que nós não tínhamos muito recursos para isso. E nós tínhamos também, ao mesmo tempo, alguns companheiros que tinham ganho as eleições no Rio de Janeiro, ou pelo menos compunham o governo no Rio de Janeiro, e eu ia algumas vezes ao Rio de Janeiro para a gente ver se conseguia, entre Procergs e Proderj, fazer alguma coisa em conjunto. E toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro, tinha um camarada lá chamado Djalma Valois, que queria conversar comigo e falava desse tal de software livre, que esse negócio eu ia poder fazer aquilo que o Olívio queria tanto e que a gente não tinha capacidade financeira para isso. Eu enrolei o Djalma por alguns meses, eu sempre marcava essa reunião com ele no sindicato do chopp e, evidentemente, que eu tomava muito mais chopp do que prestava atenção no que o Djalma falava. Mas, como a crise se aprofundava, eu fui obrigado a dar ouvidos ao Djalma, trouxe ele aqui em Porto Alegre, nós montamos um grupo de trabalho na Procergs para estudar essa questão do software livre. O meu diretor técnico na época era o Marcelo Branco, e o Marcelo ele é um entusiasta dessas questões de comunidade, de trabalho em conjunto, e realmente fez com que a gente pudesse evoluir em muitas coisas nesta questão do software livre. Mas foi aí que a gente iniciou esse processo. E que experiências que a gente foi fazer na época da Procergs, que eu considero aqui que são experiências relevantes. Nós inventamos um correio, baseado toda a infraestrutura de software livre,
que foi o direto. O direto, na verdade, a gente tinha uma demanda enorme de fazer um upgrade num produto já em extinção, né, que é o Lotus Notes, mas na época era toda a infraestrutura do governo do estado trabalhava em cima de Lotus Notes, mas nós queríamos, então, já com essa tese de que nós não seríamos mais dependentes de ninguém, nós criamos, então, uma bancada de teste para testar todos os produtos que fossem aderentes às situações abertas. Essa bancada de teste resultou que, misturando os softwares que a gente usou para testar, virou o direto. Então, o direto era um produto basicamente Java, mas era um produto que tinha muitas dificuldades. E nós ainda não tínhamos aprendido uma coisa, que não basta só ser um produto de código aberto, não basta ser só um produto, até mesmo com que a gente possa chamar de software livre em si, se ele não tem comunidade. E o direto não teve comunidade. A gente chegou a implantar o direto no último ano de gestão no SERPRO, que era uma das ideias nossas de constituir comunidade. Nós chegamos a implantar o direto em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas os únicos desenvolvedores do direto era a Procergs. Então, a gente fez um produto que estava até bem, na última versão, bem razoável. Eu cheguei a implantar o direto no governo do estado do Paraná, mas realmente a gente falhou no que diz respeito à constituição de comunidade. Um produto que, se eu não me engano, até alguns anos, poucos atrás, ainda estava operando antes de ser substituído pelo Expresso. O Mário Tesa, ele estava no SERPRO, mas a gente trouxe ele para a Procergs e ele enlouquecidamente resolveu fazer a rede escolar livre. Eu me lembro que eu me sentia feito vendedor de caixinha, porque o Mário, como um bom marqueteiro, fez as caixinhas do produto e tal. Aquilo não significava nada em termos do produto, mas era o marketing do produto. Nós andávamos com aquelas caixinhas para lá e para cá, da rede escolar livre. Eu acho que até pouco ainda tinha essas caixinhas lá. Mas também a gente pensou muito, a gente pensou demais no laboratório da escola e não pensamos no conteúdo escolar, né? E, portanto, teve um certo desinteresse dos professores sobre a rede escolar livre. Fizemos os primeiros telecentros em software livre do Brasil. Infelizmente, o nosso amigo Sérgio Amadeu não está aqui, mas o Sérgio Amadeu, a primeira vez que ele ouviu falar de software livre, foi um encontro que nós tivemos na Prefeitura de São Paulo, na época, para falar dos nossos telecentros. Os telecentros foram todos envolvidos em software livre e aí sim nós tivemos um sucesso muito grande. Chegamos a implantar mais de 20 telecentros naquela época, isso era um número enorme. Pra vocês terem uma ideia, quando nós terminamos o governo, nós tínhamos em torno de 80 telecentros do governo Olívio Dutra e em todo o país, em termos de telecentro, não passava de 250 telecentros, que foi exatamente onde explodiu depois os telecentros no governo que veio a suceder, que foi o governo do presidente Lula. Então, mas até então, nós éramos os únicos que tínhamos uma quantidade razoável de telecentros. Então, esse foi um pouco dessa experiência. O FISLE, né, esse evento que nós estamos aqui, nós resolvemos criar o FISLE por um motivo aparentemente singelo, mas porque nós estávamos, quando decidimos fazer a implantação de software livre no governo do Rio Grande do Sul em 1999, ou seja, no milênio passado, primeiro que nós botávamos, inclusive, nas nossas máquinas, né? Nós tínhamos os nossos desktops, nós botávamos nas máquinas e era um negócio tão agradável que eu sempre tinha um menino que ia junto comigo para poder mexer no computador, porque eu não conseguia mexer no computador. Hoje eu não sei mexer nos outros, né? Não sei como se trabalha com os outros produtos, mas na época era isso. Nós usávamos para ser fiel. Começamos com algumas outras distribuições, mas a que a gente mais usou foi Debian, para complicar mais ainda a nossa vida naquela época, em 1999. Né? Tinha uma outra distribuição que a gente usou no início, que eu não me lembro agora, mas que nunca mais ouvi falar. Não era da Conectiva. Não, o FreeBSD eram os nossos servidores. E isso é um negócio interessante, porque o FreeBSD eram os servidores do VRS antes de nós. Então, o VRS já trabalhava antes de nós, mas aquilo era escondido, ninguém falava.
né, mas já trabalhava. A primeira versão do VRS, que era o provedor aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro provedor, né, foi a Embratel, o segundo provedor foi a Procergs com o VRS. E o VRS já era FreeBSD, né, tinha aqueles diabinhos batendo nos cantos da tela para lá e para cá, por isso que nenhuma igreja botava o FreeBSD. Mas nós, era uma outra quase me veio agora, daqui a pouco de repente me vem. Mas nós resolvemos, porque nós começamos a apanhar na mídia que nós éramos um bando de loucos, inclusive vários setores ligados a nós mesmos, né, pessoas inclusive de estrutura de governo, de partido, dizendo do equívoco que era nós ter sido escolhidos, eu particularmente ter sido escolhido para presidir a Procergs, uma empresa tão importante, e usar esse negócio de doido que é software livre. Então nós resolvemos criar o Fisli por essa razão. Nós queríamos mostrar para a comunidade local, nosso objetivo era esse, era mostrar para a comunidade local que se nós éramos um bando de louco, nós não éramos sozinhos. Existiam outras pessoas no mundo que usavam, outras organizações, outras empresas, e resolvemos lançar no ano 2000 o Fisli. Assim como a gente está vivendo nesse momento, né, um momento mais difícil do patrocínio do Fisli, naquela época nós não tivemos nenhum patrocínio para o Fisli. O Fisli foi feito exclusivamente entre a Procergs e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos convencido eles, e foi um sucesso, de colocar Linux nas máquinas de ATM, de atendimento eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e convencemos eles ainda a botar o pinguim na tela, que foi um horror para o pessoal de marketing, porque eles diziam que pinguim lembra gelo, e gelo não tem nada a ver com o setor financeiro. Mas nós convencemos eles que era importante botar, porque assim o técnico, quando chegasse, sabia qual é o sistema operacional que estava rodando naquele ATM. Na verdade, era uma disputa de marketing entre nós e o marketing do banco, mas nós conseguimos convencê-los que era legal a gente botar aquele pinguinzinho, e por muito tempo, eu não sei, faz anos que eu não uso terminais do Banrisul, mas por muito tempo estava lá o pinguinzinho, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, ainda ver o terminal do Banrisul com o pinguinzinho lá. Então nós resolvemos trazer pessoas que já usavam software livre. A gente sabia que o setor automobilístico usava o software livre, né? Eu até me lembro das primeiras palestras que eu fazia, eu brincava com a questão do Schumacher e do Felipe Massa, né? Não, Rubinho Barrichello, porque o carro do Schumacher, todo o tubo de vento de teste era feito em Linux. E o Rubinho teve umas 2 corridas que não largou, né? E eu sempre dizia, tá vendo? Ó, esse é o Windows, né? Porque ele dá tela azul na largada. Né? Mas era o tubo de vento dos 2 carros, evidentemente, que eram testados usando o Linux. Era a Dreamsworks, dos desenhos animados que usava. Então nós queríamos trazer esse povo. Mas nós não conhecia, além do Djalma Valois, nós não conhecia quase ninguém do mundo do software livre pessoalmente. Então, um outro camarada nosso que está aqui no evento fez toda a grade para nós, toda, 100% da grade. Não foi, apesar de nós ter feito uma reunião na Procergs e juntamos 40 pessoas de várias entidades aqui no Rio Grande do Sul, nós achamos aquilo um sucesso gigantesco, reunir 40 pessoas, nos animamos, resolvemos fazer o Fisli, então, na reitoria da Universidade Federal, 1.800 lugares. Bom, isso aqui vai estar sobrando, mas vai estar legal, porque nós conseguimos botar 40 pessoas e convencemos, então, o César Brod a fazer toda a grade do evento para nós, porque nós não conhecíamos as pessoas no mundo do software livre, né, que pudesse falar alguma coisa para a gente, que pudesse nos dizer como é que isso ia funcionar. Nosso objetivo no Fisli 1, então, era mostrar para o mundo que somos um bando, como disse o vice-presidente da Microsoft naquela época, ele dizia que nós éramos, o mundo do software livre era um bando de malucos, um bando de comunistas. E nós fizemos a abertura do primeiro Fisli dizendo que nós somos um bando e muitos outros. Né? E então esse era o slogan do nosso primeiro Fisli. Nosso segundo Fisli, nós queríamos mostrar que nós já tínhamos capacidade de desenvolvimento, que nós já desenvolvíamos coisas. Então, estava lá
o Direto, como o Vedete, estava lá a Rede Escolar Livre, tem um vídeo que é inclusive muito emblemático, eu pelo menos me lembro que foi a meninada da TV educativa do Estado que resolveu pegar as imagens das crianças nas escolas, né, e fazer um vídeo sobre o uso do software livre nas escolas aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nós começamos com 4 escolas aqui em Porto Alegre, e tinha um negócio assim que era muito legal, porque tinha uma criança sorrindo, né, e aí se dizia quanto é que custava uma estação de trabalho Windows, quanto é que custava o Office, quanto é que custava as ferramentas da Microsoft, e no final terminava assim que o sorriso de uma criança não tem preço. Claro que era um plágio a um cartão de crédito que tem por aí, mas dizendo isso, que nós mostrávamos que era possível aquelas crianças sorrirem a preço zero, né? Então esse era o objetivo do segundo FISLE, era muito marcar esse tipo de ideia. E no terceiro FISLE, nosso objetivo, já aí sim, nosso último ano de governo, 2002, então fizemos o primeiro em 2000, segundo em 2001, aí 2001 já passamos aqui para a PUC, porque o sucesso para nossa felicidade foi muito grande. No primeiro FISLE, dos 1.800 lugares que nós tínhamos as pessoas sentadas nos corredores, né? Teve episódios muito divertidos. Vocês sabem que o primeiro FISLE, até o Lobão veio, né, antes dele enlouquecer, né? Mas naquela época ele tinha, inclusive, ele vendia CDs pela internet, né, e não cobrava direitos autorais. Então ele participou do nosso primeiro FISLE. Como nós não tínhamos dinheiro para nada, eu apresentei o Lobão. Eu tenho essa vergonha até hoje guardada na minha vida, mas eu tenho certeza que quem mudou foi ele, não fui eu. E tivemos centenas de pessoas. O Richard Stallman, para nós que nós não conhecíamos, né, foi assim um sucesso gigantesco. A meninada conhecia muito mais que nós, e tinha filas e filas. E nós tínhamos na época montado até um churrasco com o governador Olívio Dutra para os palestrantes, e nós não conseguíamos arrancar o Richard Stallman do auditório da Universidade Federal de jeito nenhum, né? E eu disse para ele que eu ia deixá-lo, porque eu ia para o churrasco, ele que se virasse lá no evento. E ele disse: vai, porque eu não quero saber de churrasco, eu quero saber da meninada. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois eu dei uma xingada nele, e aí a gente acabou indo junto. Mas assim que a gente pensou a história do FISLE. É claro que o FISLE seguiu, e estamos aí até hoje, né, graças a muitas outras pessoas. A minha participação foi nessas 3 primeiros, no primeiro FISLE que a gente criou para isso, para essa possibilidade de nos defender. O segundo, a possibilidade de mostrar que a gente já sabia fazer. E o terceiro, que a gente tinha comunidade realmente dando vida a todo esse processo. Aí, em 2003, eu acabei indo para a Celepar, para o governo do Paraná. Uma situação muito complicada para mim naquele momento na minha vida, porque eu não conhecia absolutamente ninguém no Paraná. Foi uma negociação feita dentro da equipe de transição do governo do presidente Lula. Eu tinha outras expectativas pessoais, não tinha nenhuma expectativa de ir para o Paraná. Cheguei lá numa condição muito estranha, porque eu cheguei, a primeira notícia minha nos jornais é que eu era um doido do software livre e um forasteiro, né? Essas eram as 2 expressões que eu era referendado lá. A empresa estava bastante desestruturada, uma empresa que a gente sabia que era de extrema competência, porque tem alguns episódios aí de Detrans e Denatrans da vida, que a gente sabia que eram os únicos que tinham possibilidades técnicas que nem a gente achava que tinha aqui na Procergs, mas bastante desestruturada, uma empresa com 600 funcionários, quase todos os principais serviços terceirizados, e uma plataforma absolutamente proprietária. A plataforma de desenvolvimento da empresa era toda ela Microsoft, né? Não tinha nenhum desenvolvimento em Java, e era bastante proprietária. Mas nós tínhamos uma equipe extremamente disposta, né? Foi uma agradável surpresa quando eu comecei a fazer as reuniões. Empresas assim estaduais, a gente consegue se reunir com os funcionários em auditório, isso é muito bom, né? E extremamente motivados e animados a gente reverter
reverter esse quadro, como eu acho que a gente conseguiu reverter. A empresa tinha 600 funcionários quando eu cheguei, a empresa passou a ter 1.300 funcionários, a empresa era só em Curitiba, nós passamos a ter 6 unidades regionais, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Paranaguá, quer dizer, expandimos bastante a empresa, não tínhamos mais operação de Detran, não tínhamos mais operação da saúde, não tínhamos operação da polícia, passamos a ter operação de tudo isso, não tínhamos nenhuma operação na educação, passamos a ter um dos projetos mais fortes que a gente fez foi na educação. Desenvolvemos, então, o Expresso, e esse foi mais um ensinamento que eu recebi. Eu me lembro que nós chegamos a implantar 10 mil contas do Direto, e quando o Direto foi, então, pela diretoria da Procergs, fechado e transformado em licença, eu chamei os técnicos da Celepar e disse para eles, vocês voltem atrás, porque até uma versão anterior eu tinha feito o registro como GPL. Então, a última versão é que não teve o registro como GPL. Eu, sinceramente, naquela mudança de governo, acabei não me atendo a isso, ou talvez isso nem passasse direito na minha cabeça, mas eu pedi que eles voltassem até a última versão que eu tinha feito e que a gente, então, retomasse e criasse. Teve até um movimento do Direto Livre e tal, e que a gente retomasse, e os técnicos me disseram, nunca vou me esquecer disso, eles disseram, olha, nós vamos levar 4 meses para redesenvolver o que a Procergs fez na última versão. Nos dá os mesmos 4 meses, nós vamos procurar uma ferramenta já de comunidade internacional, e nós vamos fazer uma outra solução. E a solução foi em cima do eGrupware e virou o Expresso. E o que eles me diziam é o seguinte, Amazônia, porque daqui um pouco tu é um forasteiro, não é daqui um pouco tu vai embora, vem alguém aqui e vai fechar essa porcaria também, então vamos já estar associado a uma comunidade. Então, para mim foi reforçando essa questão de ter comunidade para ser efetivamente software livre. Fizemos um Expresso, que depois da gente no CEPO acabou quase que dando o nome para ele de V2, mas chegamos a ter as 160 mil contas do governo do estado do Paraná dentro do Expresso, se eu não me engano, é o que ainda restou lá do que eu fiz, é o Expresso V2. Lá tinha uma característica, o governador praticamente decretou que ninguém poderia ter outro e-mail, a não ser ele. Mas todos os demais não podiam. Ele tinha um Outlook, e eu dizia para ele que desde que ele não ficasse falando isso para todo mundo, azar o dele, mas que não podia deixar os outros terem. E foi isso que a gente fez. A gente botou em todos os ambientes do governo do estado, e as pessoas acharam ótimo naquele momento, porque a maioria não tinha nem sequer e-mail, e passaram a ter uma ferramenta de comunicação bastante poderosa, que é o Expresso. Lá também a gente acabou criando um negócio, um framework de desenvolvimento, porque o Detran do Paraná tinha sido todo ele terceirizado para uma empresa do Rio de Janeiro, e terceirizado na modalidade mainframe. E essa empresa, não vou dizer o nome dela, porque a Montreal todo mundo conhece, então ficaria ruim de dizer o nome dela. É uma empresa que está sempre disputando esses ambientes. Eu já tinha brigado com eles no caso do Denatran, quando o Denatran saiu do SERPRO, eu era presidente da Procergs, eu fiz uma verdadeira confusão nacional e consegui trazer de volta para o SERPRO. E mal imaginava que depois seria uma das grandes fontes de renda que eu teria no próprio SERPRO. Mas, na verdade, o que eu não queria era que tivesse sido privatizado do jeito que foi a solução do Denatran. Como aqui nós éramos os únicos que tínhamos um Detran em plataforma Unisys, nós não tínhamos SIX. Então, eu tive que desligar o Detran do Rio Grande do Sul para poder migrar do SERPRO para Montreal. Então, aí, aquilo criou todo o nosso movimento contra aquela alteração que tinha sido feito, porque nós tínhamos que falar com o DMS2 direto com o Adabas, que tinha no Denatran. Mas, quando eu cheguei no Paraná, um dos grandes contratos que tinha sido terceirizado e que o governador Requião cancelou por decreto foi o Detran. E então nós ficamos 2 anos rodando o Detran com os executáveis. E eu precisava rapidamente resolver o problema do Detran, e resolvemos então que nós iríamos desenvolver todo o Detran em plataforma aberta, que seria o nosso grande projeto software livre, operacional, seria o Detran.
Quando eu chamei a equipe toda para fazer isso em Java, até aí tudo bem, o pessoal achou legal, achou que bom, mas precisamos de uma ferramenta, né? Vamos desenvolver uma ferramenta. E desenvolvemos um framework de desenvolvimento, né? Todo orientado pela própria equipe, né? Lá tem o Vanderlei, tem um pessoal lá que fez todo esse framework, para que a gente pudesse desenvolver o mais rápido possível. Levamos 1 ano para fazer um Detran, todo ele baseado em Java. Quando eu decidi que o ambiente de servidores, as Bladers que nós íamos comprar, seriam compradas todas em Linux, o pessoal achou legal, achou bom, só que não gostaram muito da minha ideia de fazer tudo em Debian, porque não teria fornecedores para fazer em Debian. Mas vamos botar a licitação na rua e vamos ver o que dá. Botamos a licitação na rua, teve fornecedor que ganhou, foi a IBM que ganhou, suportando todo o ambiente em Debian. Quando eu resolvi que, além disso, o banco de dados ia ser Postgres, aí os técnicos mais ou menos enlouqueceram, né? Os meus diretores da área técnica também disseram que não era possível suportar com o Postgres. E aí eu chamei 2 meninos, que felizmente um deles acabou me acompanhando, foi para o SERPRO comigo através de concurso público, né? Ele passou no concurso público do SERPRO e foi junto comigo para o SERPRO. Mas, na época, os 2 meninos da Celepar, depois de uma reunião que eu apanhei de quase todo o staff técnico para não ser em Postgres, eu perguntei para esses 2 meninos que faziam parte da comunidade Postgres mundial. E um deles, o Rodrigo Agarhort, ele me explicou todo o funcionamento do banco de uma forma tão completa que eu não entendi porra nenhuma. Foi muito para minha bola, não entendi nada. Olhei para o outro rapaz, o João, aí um programador, porque o Rodrigo Agarhort, além de tudo, é um físico, né? Ele é formado em física. E eu olhei para o outro rapaz, o João, com a esperança que ele me ajudasse, me explicasse. O João, um programador, cabelo encostando na bunda. Eu olhei para o João e disse: e aí, João? O João olhou para mim e disse: vai que dá. Aí isso eu entendi. E nós fizemos em Postgres, né? E deu. Então, a decisão foi baseada no vai que dá, porque por mais que eu respeite o Rodrigo, eu não entendi merda nenhuma do que ele me disse. Mas, infelizmente, eu não consegui dar o nome dessa ferramenta. Os paranaenses me venceram, deram o nome antes de mim, e como tem essa coisa, né, da araucária, Curitiba, né, na língua guarani quer dizer muitos pinhões, na língua tupi quer dizer muitos pinheiros. Então vocês veem que tem uma forte presença no estado do Paraná, né? O estado do Paraná, na língua guarani, quer dizer grande, muito grande, né? De grande dimensão, Paranaanã, e tem origem na cidade de Paranaguá, que é Baía da dimensão do mar, ou Baía muito grande. Então, eu tive que respeitar toda essa cultura local e deixar darem o nome de pinhão, que já era uma coisa que me incomodava um pouco, mas porque era semente e tal, era onde brotaria, né, muitas soluções. Isso eu achei bem legal. Então, nós acabamos deixando que isso, eu acabei deixando que isso acontecesse. O Detran do Paraná hoje é uma das grandes referências. Eu tive a oportunidade de saber disso, não pelo meu trabalho, mas por ter sido presidente do SERPRO. Eu tinha nas reuniões no Denatran, toda vez que alguém falava no Denatran, da gente pegar o modelo de alguém, falava do Detran do Paraná. Então, para mim, era um duplo orgulho, né, porque eu sabia que eu tinha participado daquele episódio. Fizemos muitos sítios no governo do Paraná, muitos sítios mesmo. Criamos um ambiente para fazer sítio, porque se eu tinha aquela realidade que eu não conseguia atender a curto prazo demandas estratégicas, eu tinha que acalmar a turma para que eu pudesse ter tempo daquela empresa se retomar, né, para a empresa sair de 600 para 1.200 funcionários, né, a empresa ter de volta o seu ambiente todo de desenvolvimento que tinha perdido, todas aquelas questões que a gente tinha que resolver, trazer de volta a saúde, trazer de volta a educação. A gente precisava muito rapidamente acalmar as pessoas, porque eu sabia que ia demorar nos desenvolvimentos tradicionais que a gente usava na época. Então, criamos um ambiente de geração de sites, e para isso nós usamos uma ferramenta chamada Chups, que é uma ferramenta em PHP, né, que gera PHP. Hoje, o governo do Estado do Paraná, ainda hoje, fazem mais de 9 anos, mais de 9 anos que eu saí, ainda hoje é o de maior quantidade de portais
que tem na internet é o governo do estado do Paraná. E desenvolvemos aí um portal que é o Dia a Dia Educação, que informatizamos as 2.100 escolas com conteúdos pedagógicos, os professores iam lá, né, porque agora o governador atual fez um acordo com a Microsoft e tirou todo o nosso ambiente do ar, mas era um ambiente todo em software livre e bancos de dados Postgres, aí já estava tudo, ninguém mais reclamava, porque o Vai Que Dá tinha dado certo. Informatizamos as 2.100 escolas com ambiente pedagógico colaborativo, os professores que mais colaboravam com matérias de português, matemática, geografia, ganhavam pontos para a promoção no final do ano. Tinha também um ambiente de gestão escolar, então todos os dados da gestão escolar iam para lá. Tinha um ambiente dos alunos, que eles sabiam quais as notas que eles tinham, qual o conteúdo que ia ser dado na sequência, até a mesma alimentação, a merenda escolar estava dentro desse portal. São 2.100 escolas. A Copel é uma empresa muito poderosa em termos de infraestrutura de telecomunicações. O governador decretou que eles colocassem banda larga em todas as escolas. Nós fizemos sala de professores informatizada e um laboratório, então não só o laboratório, mas a sala de professores. Cada professor ganhou do governo do estado um conjunto de pendrives para montar suas aulas na sala de professores, e compramos 40.000 televisões que colocamos nas escolas, e essas televisões foram compradas especificamente para o governo do Paraná, porque elas tinham todas leitoras de pendrive. Então, a sala que não tinha informatização, o professor botava o seu pendrive na televisão, era uma televisão horrível, laranja, para que ninguém roubasse as televisões das escolas, né, feitas na Zona Franca de Manaus. E com isso a gente conseguiu chegar. Eu fiz palestras de Linux e PHP e software livre para todos os professores da rede escolar. Eu viajei o estado inteiro para fazer isso. Foi um projeto que eu considero dos mais vitoriosos que a gente fez lá. Em 2007, eu fui para o Serpro. O Serpro já é uma empresa com características bastante diferentes, uma empresa que tinha dos seus clientes alguns lugares conceitos de maus serviços. Faltava muitos funcionários técnicos no Serpro, e o software livre, sim, com bastante força nas estações de trabalho. Tinha grupos de software livre espalhados na empresa inteira, em todo o país, então já uma estrutura diferente. O que a gente fez foi fazer concursos públicos. No período que eu estive no Serpro, eu contratei 4.500 funcionários. Dos 8.000 funcionários que tem hoje, metade foram contratados na minha gestão. E resolvemos, funcionários altamente qualificados. O Serpro, a gente faz uma pesquisa lá na Universidade Corporativa da Capacitação, tu vai encontrar doutor e como é que é? Tem doutor e tem mestres, né, em qualquer tema. Então, é realmente muito, muito fácil de se trabalhar. Faltava a gente ter mais volume de gente. Hoje o Serpro tem em torno de 2.500 desenvolvedores, e dessas equipes de desenvolvimento, a sua esmagadora maioria, mais de 60%, é feito trabalhando em cima de código livre. E aí eu consegui realizar um sonho que eu tinha já há bastante tempo, que era a ferramenta de desenvolvimento ter um nome que eu me agradasse, né? E esse nome é o Demoiselle. Por que a ferramenta tem esse nome? A ferramenta tem esse nome, evidentemente, em homenagem ao Santos Dumont, que o Santos Dumont efetivamente voou 3 anos depois do que os irmãos Wright, só que os irmãos Wright queriam uma patente, eles queriam vender uma patente. Então, os fly dos irmãos Wright tinham uma característica tecnológica que era de patente fechada, que era como ele fazia curvas torcendo as asas. Eles patentearam a torção de asas. Ainda bem, porque aquilo não serve hoje para nada, porque aquilo servia para aviões que carregavam 4, 5, 6 pessoas no máximo, porque a estrutura não aguentaria mais do que isso. Mas voava muito bem, eles voavam até melhor do que o 14 bis. Como eles queriam vender a patente, o governo da Inglaterra achou que aquilo era uma bobagem, porque eles vinham investindo muito grandemente nos dirigíveis, então achou que aquilo não servia para nada. O governo francês achou que aquilo era interessante, que aquilo valia a pena. Só que não, os franceses, assim como os norte-americanos, não gostam de pagar patente para ninguém, né? Gostam que os outros paguem as suas patentes. E os franceses, então, resolveram desenvolver o próprio. E chamaram o doido do Santos Dumont
que era uma pessoa completamente fora do tempo dele mesmo, o negócio dele era dirigível. Quando ele fez aquela volta na Torre Eiffel com o dirigível número 9, ele ganhou do governo francês, da Associação de Aviação, ele ganhou uma pequena fortuna. Ele pegou 40% dessa fortuna e distribuiu para todas as pessoas que trabalharam com ele. Os outros 60%, ele foi nas casas de penhora de Paris e comprou todas as ferramentas individuais de trabalho que tinham sido empenhoradas e devolveu para as pessoas. Então, era uma pessoa completamente fora do tempo dele. E ele desenvolveu o 14 bis a partir do número 14, que era um balão que ele já estava, um dirigível que ele já tinha deixado pronto. Ele amarrou umas pequenas geringonças atrás do balão, testou o balão anexo, 14 bis, é o anexo do 14, e aquilo voou razoavelmente bem. Botou motor, os motores franceses eram muito melhores que os motores norte-americanos, o Peugeot, esses motores já eram mais evoluídos que os norte-americanos, que os da Ford. Então ele não precisou catapultar, ele saiu do chão com rodinha e tudo, e o negócio voou. Como ele viu que aquela geringonça não era tão boa assim, que ele não conseguia voar muito alto, ele fez o número 16, número 17, número 18, chegou até o balão número 20, que ganhou o nome nos ares de Paris de Demoiselle, porque ele parecia uma libélula voando e ele posava nos pátios dos amigos dele e tal. Aí o governo francês chamou ele para patentear a sua invenção, porque ele começou a ganhar o prêmio de ser o inventor do avião em tudo que é lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, porque os irmãos Wright queriam vender patente para que aquele negócio pudesse ser comercializado em larga escala. O Santos Dumont pegou e atravessou a rua, vocês que conhecem bem Paris, ali na frente da Louis Vuitton, do outro lado da rua, na Champs-Élysées, é a casa do Santos Dumont. E do outro lado da esquina ainda é o Clube de Aviação de Paris. Ele foi ao Clube de Aviação de Paris e escreveu as especificações técnicas todas do Demoiselle e disse, escreveu embaixo, esse produto pode ser copiado, pode ser alterado, não pode ser patenteado. Esse é um bem que eu deixo à humanidade. Então, primeira licença GPL da história da humanidade, feita em 1907. Então, por isso que a ideia do nome do produto era para ser Demoiselle. No Serpo, aí, meus colegas até que estão aqui, o Dave sempre foi um grande lutador de software livre, já tinha uma série de projetos que tinham sido feitos da rede local toda em software livre, de ambientes de gestão todo feito em software livre. A gente agregou algumas questões, toda a parte de portais já era feita também, aí usando uma outra ferramenta, não o Chups, mas usando uma outra ferramenta que é o Zopplone, fortemente no desenvolvimento do Serpo. Por sinal, o Plone eu cheguei a usar aqui na Procergs também. O Chups foi a experiência no Paraná. Criamos uma série de parcerias estratégicas para que a gente pudesse fortalecer o nosso ambiente de software livre. Introduzimos o Expresso e transformamos o Expresso V2, aí não mais da comunidade eGrouper, mas da comunidade Tiny, para o Expresso V3, com maior robustez e maior capacidade de operação e com a possibilidade de trabalhar em nuvem. Toda a parte de educação à distância do Serpo já era toda ela em Moodle, trabalhando aí com uma série de características que hoje permite 40 mil usuários simultâneos, que é o que acontece na escola fazendária hoje. Fizemos uma série de portais do governo federal, assumimos os portais que eram da Presidência da República, que não eram nossos, a gente acabou assumindo, e introduzimos aqui um conceito de computação em nuvem, que felizmente também a gente acabou fazendo história no Serpo nisso. Há 4 anos atrás, quando a gente decidiu que iríamos fazer a nuvem usando toda a estrutura de software livre, eu recebi alguns consultores na minha sala em Brasília e disseram que não dava para fazer em software livre, que o OpenStack não seguraria. E, na verdade, o que eu disse para esses consultores é que eu não queria saber disso, que isso era uma decisão que eu já tinha tomado, eu queria saber o que não dava para fazer, que eles me ajudassem a fazer, então. Eles não ajudaram quase nada, foram os técnicos da Procergs, a meninada especialmente aí de Curitiba e do Rio de Janeiro, que acabaram desenvolvendo a nossa pilha de software, que é baseada em OpenStack, mas que, na verdade, a gente tem aí um conjunto muito grande de softwares que estão abaixo desse orquestrador chamado OpenStack. Desenvolvemos aqui também, junto com a Universidade Federal
de Belém do Pará, em Belém do Pará, né, do Pará, todo um conceito de SDN, que é a implementação do OpenFlow, hoje, que é a pilha de software aí, que dos 10 maiores provedores, hoje, dos 10 maiores provedores, 9 estão usando essa plataforma, né? Então, a Google migra para OpenStack, o Facebook migra para OpenStack, né? A IBM migra sua plataforma para OpenStack, a própria HP, que tinha um projeto próprio, abandona o projeto próprio e vem para o OpenStack, e o último afiliado do OpenStack Foundation chama-se Microsoft, né? Por quê? Porque precisa transbordar a sua nuvem, precisa ter capacidade de falar com as outras nuvens, né? Nós não imaginamos que vai ter uma nuvem que vai resolver tudo. Então, esse aqui é um pouco da infraestrutura. Usamos várias ferramentas de rede social, aí tem o Dialoga, o Participa, feito em cima da estrutura do Nosfero, que é um desenvolvimento muito forte lá da equipe da Bahia, né? E que a gente fez essas ferramentas de comunicação aí para a Presidência da República, que chegou a ter mais de 200 mil propostas de trabalho e de ações de governo em cima do Nosferos. E muitos outros projetos que eu não teria aqui tempo, meu tempo já está se esgotando, né? Muitos outros projetos que a gente fez, eu tenho certeza que cada um no CEP vai se lembrar de tantos projetos que a gente fez nesse mundo de software livre, nesses 9 anos que eu estive à frente do CEP. O que eu estou fazendo agora? A gente está criando um ambiente chamado Conatos. Conatos quer dizer potência, né? Nietzsche chamaria de vontade de potência, Aristóteles chamou isso de elan vital, aí cada um chama, Sêneca é que chamava de conatos, que quando essas energias estão colocadas num único sentido, a gente tem mais potência e a gente fica feliz, né? Então, nosso objetivo é de juntar um pouco soluções aí que possam melhorar um pouco essa condição de atendimento. A gente está montando algumas plataformas para isso, então, por exemplo, os serviços de nuvem para prefeituras, e aí tem várias soluções, todas elas estão baseadas no mundo do software livre. Então, e-Cidades é uma delas, né? A DBCL está implantando agora na Prefeitura de Niterói toda a solução do e-Cidades baseada em software livre. A gente até estava levando lá para o centro de dados do CERPA, agora estamos levando para o centro de dados do Proderj. Provavelmente vai estar esse ambiente, né? E estamos introduzindo algumas ferramentas adicionais, como o Nosfero, para fazer o e-democracia, né? Então, criando aí uma plataforma que possa suportar. Então, o Nosfero vem com todas as ferramentas. A Prefeitura de Niterói tem um trabalho de planejamento bastante forte, então a gente quer levar tudo isso para dentro do Nosfero. E também soluções no e-Cidades, tem solução de educação, soluções de saúde, né, para que a gente possa atender aí um conjunto grande de prefeituras. E aquilo que for a mais, que vier de soluções de software livre e que essas entidades possam ser remuneradas aí a partir da utilização, a gente está fazendo essa movimentação junto com alguns fornecedores de hardware. A Huawei acabou de lançar lá em Barcelona, eu ainda como presidente do CERP estive em Barcelona, e a pilha de software deles é exatamente igual à pilha de software do CERP, é OpenStack, só que eles estão bem avançados em SDN e NFV, usando software livre. Então, eles conseguem fazer gestão de nuvens e de fogs, né, aquelas nuvens que estão encostadas no chão, que conseguem operar perto do chão, que era até o nosso projeto no CERP de ter o centro de dados de Curitiba e Recife, era que a gente pudesse ter mais capacidade de fog. Então, também a mesma coisa para empresas, a gente está pegando essas soluções de software livre e colocando dentro de uma nuvem. Essa ideia é uma parceria com o Sebrae Nacional, né, que a gente possa, então, ter tecnologias, mas que não aprisionem essas empresas, né, essas prefeituras e essas empresas, e que a gente possa ter uma rede de provimento que vai muito além da gente. Nossa função é só agregar isso e permitir que mais pessoas se utilizem dessas soluções e que quem está desenvolvendo o software livre possa ser remunerado, né? Que a gente não imagine que software livre é uma solução de graça, né? Software livre é livre, mas as pessoas têm que ser remuneradas. E a nossa função aí é um pouco de unificar todo esse trabalho, criar espaços e ambientes, inclusive, que a gente possa
aumentar aí a produção dessas empresas, que aumente o trabalho em comunidade, então que se adapte cada vez mais aí às soluções, criar ferramentas de rede social no mundo empresarial também, para que elas possam se potencializar, que essas empresas possam se potencializar. Então aqui um pouco usar o Redmine, que tem sido um sucesso também, cada vez que a gente ia falar com clientes do Serpro e mostrava como é que a gente geria o projeto, eles ficavam encantados com o Redmine, às vezes antes do que com o projeto, então poder botar isso para um ambiente externo e assim por diante. O meu tempo tá esgotado aqui, e eu ia brincar aqui com algumas dicas, o que me orientou no meu planejamento nesses 17 anos aí que eu passei rapidamente para vocês, a ideia de planejar antes, mas não muito, planejar antes, mas correr os riscos necessários, quer dizer, claro que a gente tem que evitar os absurdos, mas a gente não vai evitar tudo. A ideia de trabalhar com equipe, eu sempre procurei trabalhar com a equipe o máximo possível, valorizar as ideias que vêm dos técnicos dessas empresas, são sempre técnicos muito comprometidos e que se a gente valoriza, a gente tem sucesso garantido. O vai que dá é o vai que dá efetivo, é aquele que diz eu seguro, o vai que dá é uma garantia para o gestor. Nem tudo que parece tem que se aceitar a dúvida, isso não dá, isso não pode ser feito. Claro que se a gente não testar, a gente vai ficar preso às coisas do passado. Tinha coisas que não davam e tinha coisas que deixaram de não dar mais, passaram a dar no presente. Fazer com que o sucesso seja possível, também não imaginar que a gente vai fazer tudo, que é um pouco a ideia aí até mesmo dos modelos ágeis de desenvolvimento, fazer com que a gente comece simples, mas que comece, que a gente não fique sonhando com algo que é impossível. Trabalhar com alegria e felicidade, eu acho que isso é fundamental. Todo o objetivo que a gente teve na metodologia ágil foi focada na felicidade, não só dos nossos clientes que receberiam essas soluções, mesmo que ainda não tudo, mas já atendendo suas demandas reais, nós também sermos felizes vendo que aquilo que a gente está entregando está dando resultado, está sendo legal, e a gente não ficar esperando a sexta-feira para ser feliz, muito menos o final do mês, ou o final do ano para poder tirar férias, porque se a gente espera o final do dia, se a gente espera o final da semana, o final do mês, ou o final do ano, é um dia a menos na nossa vida, é uma semana a menos na nossa vida, é um ano a menos na nossa vida, e nós não podemos abdicar de ser felizes. Correr riscos, tem que correr riscos, então o vai que dá é importante, a gente precisa saber que a gente vai correr riscos, e isso aqui é um cartazinho que eu tinha na minha sala na Procerx, e que eu guardo comigo até hoje, que é não desistir, lutar sempre, porque a gente acaba chegando lá. E para finalizar, uma frase do Shaw, ele diz que as pessoas normais procuram se adaptar à realidade. Os insanos procuram adaptar o mundo às suas vontades. Portanto, a evolução do mundo depende dos insanos. O certinho, aquele que se adapta à realidade, não é o que vai fazer a mudança, não é o que vai fazer a gente evoluir como humanidade. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, eu esgotei o tempo aqui. A gente teria muito para falar, porque são muitos anos nesse processo todo. Aos colegas do Serpro, eu sei que eu passei muito rapidamente pelos N projetos que a gente teve, mas eu tive que fazer aqui uma compilação do que eu consegui fazer aí nesse meu período de vida aí, que eu estive junto com vocês nessas 3 organizações aqui que eu citei mais profundamente. Então, muito obrigado pela paciência e pela presença.